Bom, pessoal, os editais de direito previdenciário em geral ainda prevêem a parte de parcelamento de contribuições, encargos do atraso, juros e multa. Só que esses temas, na atualidade, são raros de cobrar, porque hoje não estão mais tratados dentro da Lei 8.212. Com a Receita Federal do Brasil, os dispositivos da Lei 8.212 eles foram revogados para adotar a sistemática da legislação tributária geral para permitir que a Receita Federal atue apenas com uma linha de cobrança de encargos em atraso, de juros e de multa. Mas está no edital, é tradicional, a gente vai cobrir aqui para evitar qualquer surpresa. Quando alguém está devendo contribuição previdenciária, pode fazer o parcelamento. Pode se parcelar em até 60 parcelas mensais e sucessivas. Aí vai na Receita Federal do Brasil e pode pedir esse parcelamento. Nesse sentido, vamos ver aqui na tela, as regras do parcelamento das contribuições constavam do artigo 38, que foi revogado pela Lei 11.941. Agora serão aplicadas as regras do artigo 10 ao artigo 14 da Lei 10.522, sendo possível o parcelamento em até 60 parcelas mensais, condicionado ao pagamento da primeira parcela, com previsão de garantia real ou fidejussória, caso o débito seja inscrito em dívida ativa admitida fiança bancária. Então você pede o parcelamento, a autoridade concede condicionado. Condicionado aqui é você pagar a primeira parcela. Pagando a primeira parcela, ele está deferido. E esse parcelamento antes tem uma confissão de dívida. É possível que a administração pública, principalmente no caso em que já há execução judicial, peça algum tipo de caução. Pode ser uma caução bancária ou pode ser algo real. Real é você dar algum bem do seu patrimônio em garantia, para poder que haja uma garantia da administração pública. Isso pode ser exigido. E aí, nesse parcelamento, tudo que está em atraso, todas as parcelas em atraso, sofrerão juros e correção pela taxa Selic. Então, os juros e correção, a Selic, ela abarca juros e correção monetária. É tudo pela Selic mais 1% no mês em que cada parcela for paga. Por que 1% no mês do pagamento de cada parcela? Porque naquele mês você vai pagar, ainda não fechou a Selic, aí incide 1%. Nesse sentido, o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação, até o mês anterior do pagamento, e de 1% relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Então, todo atrasado pela Selic, mais 1% no pagamento mensal de cada parcela. Tem algumas contribuições previdenciárias que não podem ser parceladas. O principal exemplo são aquelas contribuições que foram alvo de apropriação indébita por parte da empresa. A empresa tem empregado, tem trabalhador avulso, tem contribuinte individual. Mensalmente, a empresa desconta a contribuição da remuneração deles. Mas ao invés de repassar até o dia 20 do mês subsequente para a Previdência Social, a empresa está se apropriando indevidamente, botando aquela grana no bolso. Isso nós veremos na última aula, é crime de apropriação indébita de contribuição previdenciária. E essas contribuições não podem ser alvo de parcelamento, a empresa tem que pagar à vista. Outra regra que nós temos é que a empresa que teve falência ou insolvência civil, decretada pelo juiz, porque já está quebrada, ela também não vai ter a concessão de pedido de parcelamento. Então a empresa aí com problema de falência ou com insolvência civil já pronunciada pelo juiz, ela também não vai poder fazer parcelamento. É possível parcelar o parcelamento, chamado reparcelamento. A empresa fez o parcelamento, não pagou e depois quer um novo parcelamento, o reparcelamento. A legislação permite que haja o reparcelamento desta dívida. Bom, em relação à questão da multa, nós tínhamos dispositivos da Lei 8.212 que também foram revogados. Nós temos aqui, era o artigo 35 da Lei 8.212 que foi revogado pela Lei 11.941 de 2009 e agora é aplicada a multa do artigo 61 da Lei 9.430 de 96, que é uma multa de mora de 0,33% por dia de atraso, limitado a 20%. Então essa é a multa regra geral. Cada dia de atraso 0,33%. 0,33%. No máximo de 20%. Essa
que é a multa de mora que é aplicada, e todo atrasado vai pela Selic e mais 1% relativamente ao mês do pagamento. Ok, gente? Eu vou dar uma paradinha aqui, voltando aqui para mim, eu vou dar uma paradinha na parte teórica para trazer o nosso famoso e esperado momento questão. Algumas questões envolvendo as contribuições previdenciárias a gente vai passar a resolver aqui agora. Eu tenho 3 questões para resolver, salvo engano. Depois a gente volta para a parte teórica para prosseguir no estudo do custeio previdenciário. Já estamos perto do fim. Bom, nós fizemos a resolução até a questão de número 10. Nós vamos prosseguir agora com a questão 11. Vamos lá? O João montou o seu próprio negócio em 2010. Ele obteve receita bruta no ano calendário anterior de R$30 mil e é optante pelo Simples Nacional. O João não pretende receber aposentadoria por tempo de contribuição. Nessa situação, a contribuição previdenciária a ser recolhida do João é de... O examinador quer que você saiba qual é o enquadramento do João enquanto segurado e qual é a contribuição que o João vai pagar. Ó a dica, ó. João montou o seu próprio negócio em 2010. Ó, o João trabalha por conta própria, montou o seu negócio. Quem trabalha por conta própria é o quê? Contribuinte individual. E aí você já vai linkar, o João é contribuinte individual. Aqui eu vou lá, o contribuinte individual que monta o seu negócio por conta própria, ele tem o regime da contribuição previdenciária do artigo 21 da Lei 8212, que podem ser 3 contribuições, a regra geral 20%, ou os recolhimentos simplificados de 11% ou de 5% sobre o salário mínimo. Então a alternativa correta ou é 20, ou é 11, ou é 5. A letra A está marcando 20, a letra B está marcando 11, a letra C, que é 8, já está errado, que eu sei que não tem 8% para contribuinte individual. A letra D é 9%, está errado, e ficou a letra E. Eu já eliminei a letra C e a letra D, porque contribuinte individual que trabalha por conta própria, ou é 20, ou é 11, ou é 5%. E aí a questão da dica, ó, que ele obteve receita bruta no calendário anterior de R$30 mil. Quando nós falamos do microempreendedor individual, eu falei que no máximo o MEI recebe por ano, na atualidade, com a atualização feita pela Lei Complementar 139, R$60 mil. Né? Na época da prova era R$36 mil, se enquadrava. E aí João, como ele recebe R$30 mil por ano, ele pode se enquadrar como MEI. E a questão ainda falou que ele é optante do Simples Nacional, dando essa dica. O contribuinte individual que se formaliza como MEI, em sendo integrante do Simples Nacional, ele pode recolher apenas 5% sobre um salário mínimo. E é por isso que a alternativa correta foi justamente essa. 5% sobre um salário do limite mínimo do salário de contribuição. E a questão ainda deu outra dica. Ó. João não pretende receber aposentadoria por tempo de contribuição. Aqui você já excluía os 20%, porque os 2 recolhimentos que não cabe aposentadoria por tempo de contribuição é recolhimento de 11% ou de 5% sobre um salário mínimo. Como a questão deu a dica que João é um MEI, a resposta correta foi 5%. Ok? A questão para mim não foi muito bem feita, poderia ser melhor, porque na minha opinião, na época eu até conversei com o Ivan Kertz, a gente concordou nisso aqui, a questão tinha que ter falado que era microempreendedor individual. Ela deixou toda a dica, mas teria sido mais claro se ela falasse que o João era microempreendedor individual. Então, com o que a gente estudou aqui, dá para acertar essa questão aqui, tranquilamente é só raciocinar. Eu falei para vocês, a prova de 2012, mesmo sendo da FCC, que tradicionalmente é uma banca decoreba, foi uma prova repleta de casos práticos. Então não adianta decorar a legislação previdenciária, tem que entender o seu conteúdo para aplicar aos casos práticos e achar a alternativa que é verdadeira. Bom, a nossa próxima questão, a questão 12, vamos lá? Em relação às contribuições previdenciárias devidas pelos contribuintes da Previdência Social, é correto afirmar que, letra A, o segurado especial está dispensado de recolhê-las. Falso. Eu bati muito nisso aqui. A contribuição de 2,1% do segurado especial é uma contribuição obrigatória. Em nenhum momento a legislação dispensa o segurado especial de recolhê-la.
O que ocorre é que quando não recolhe, ele continua se filiando à Previdência Social. Mas aquela contribuição de 2,1% é uma contribuição obrigatória. O próprio parágrafo 1º fala, a contribuição obrigatória do caput. O próprio artigo 30 determina o seu recolhimento. Agora, quando não recolhe, não dá em nada. Ele continua sendo segurado especial, mas é uma contribuição obrigatória. Em nenhum momento a lei dispensa, por isso que a letra A foi considerada errada. Letra B. Presume-se o recolhimento das contribuições do empregado. Eis a correta. Empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual que trabalha para uma pessoa jurídica. Presume-se o seu recolhimento por força do artigo 33, parágrafo 5º da Lei 8.212, porque é a empresa que é responsável em recolher a sua contribuição previdenciária. Falamos sobre isso, questão tranquila, letra B correta. Vamos ver os outros erros. Presume-se o recolhimento das contribuições do trabalhador eventual. Existe a categoria trabalhador eventual? Não, foi invenção da banca. Não existe esse segurado. Nós temos trabalhador avulso, eventual não. Se fosse trabalhador avulso, a questão estaria correta, porque também no caso do avulso presume-se o recolhimento. Mas não existe a figura do segurado trabalhador eventual, por isso que a letra C foi considerada errada. Letra D. O prazo de vencimento das contribuições das empresas é o dia 10 de cada mês. Já foi dia 10, até 2009. Passou a ser o dia 20, já falamos sobre isso. Artigo 30, inciso 1 da Lei de Custeio. E letra E. O empregado doméstico deve recolher a sua contribuição até o dia 15 de cada mês. Aqui nós temos dois erros. Primeiro, que o prazo de recolhimento da contribuição do empregado doméstico é dia 15. Segundo, que não é o empregado doméstico que recolhe. A responsabilidade tributária é do empregador doméstico até o dia 15 do mês subsequente, ou primeiro dia útil posterior, se no dia 15 não tiver expediente bancário, na forma do artigo 30 da Lei de Custeio, conforme nós já estudamos. Ok? Todas as questões aqui nós falamos o tema em sala de aula. Então, essa parte do custeio cai. É uma parte que eu reconheço que é mais chata do que a parte de benefícios. Na próxima aula a gente vai entrar no filé mignon, que é a parte dos benefícios previdenciários. Mas a gente tem que focar, a gente tem que estudar essa parte de custeio. Questão 13. Em relação às contribuições previdenciárias, assinale a alternativa correta. Letra A. O pequeno produtor rural está isento de recolhimento da contribuição. Em nenhum momento eu falei para vocês que a Lei 8.212 isentou o pequeno produtor rural de recolher contribuição. Inclusive, nós falamos agora há pouco da contribuição substitutiva do produtor rural pessoa física. Então, não há isenção na Lei 8.212 de contribuição previdenciária para o pequeno produtor rural. A letra A é invenção do examinador. Letra B. O empregado, em qualquer caso, recolhe contribuição de 11% sobre o salário de contribuição. Errado. Não é em qualquer caso. Tem 3 alíquotas para o empregado. O mesmo ocorrendo com o doméstico e o avulso na forma do artigo 20. Pode ser de 8%, pode ser de 9% ou de 11%. Então tem caso de 8% e 9%, não é qualquer caso que vai ser 11%, só quem ganha mais naquelas faixas que nós já estudamos aqui. Por isso que a letra B foi considerada errada. Letra C. O trabalhador autônomo não está obrigado a recolher contribuição. Trabalhador autônomo aqui é o contribuinte individual que trabalha por conta própria, é nesse sentido. E nós vimos que a responsabilidade tributária de recolher a sua própria contribuição previdenciária é do próprio contribuinte individual que trabalha por conta própria, o antigo autônomo, como ele falou aqui. Porque ele não trabalha para nenhuma empresa, é ele que tem, todo dia 15 do mês subsequente, ou primeiro dia útil posterior, se não tiver expediente bancário, recolher a sua contribuição previdenciária. Ele é o responsável tributário, por isso que a letra C foi considerada errada. Letra D. O empregador doméstico recolhe o mesmo percentual de contribuição que as empresas em geral. Vimos que não, vimos que é menos. A alíquota de contribuição do empregador doméstico não é 20%, que é a regra geral das empresas. É 12% do salário de contribuição do empregado doméstico a seu serviço, inteligência do artigo 24 da Lei 8.212, que nós vimos hoje. Então, A, B, C, D falsas. Sobrou o quê? A verdadeira, que é a letra E. A contribuição da empresa para financiamento da aposentadoria especial tem alíquotas variáveis de 12, 9 ou 6 pontos percentuais. É aquela contribuição adicional para custear a aposentadoria especial, acaso a empresa tenha empregados e avulsos que vão ter direito a esse benefício. Parágrafo 6º do artigo 57 da Lei 8.213 de 1991. Ok? Nós temos mais uma questão aqui, mas essa questão
envolve o assunto que a gente ainda vai estudar na parte teórica. Eu vou trazer essa questão um pouco mais à frente, é uma questão sobre as obrigações acessórias. Então, fechamos aqui o nosso momento questão e vamos voltar à parte teórica do nosso curso. Nós vamos agora falar da retenção de 11% na nota fiscal, no caso da prestação de serviços por uma empresa especializada em cessão de mão de obra. Eu vou começar explicando, dando um exemplo. Vamos supor que a gente tem um hospital que precisa de vigilantes e atendentes. Mas o hospital ele não quer fazer contratação direta. O que o hospital faz? Ele não quer contratar diretamente empregados para serem vigilantes e atendentes. O hospital contrata uma empresa que é especializada em cessão de mão de obra. E essa empresa especializada em cessão de mão de obra vai pegar, vamos supor, 10 empregados seus e colocar lá para trabalhar nas dependências do hospital como atendentes e vigilantes. É justamente este o caso de aplicação do artigo 31, outro artigo importante, marquem aí, da Lei 8.212. Uma empresa que contrata uma outra empresa para cessão de mão de obra. Essa outra empresa coloca empregados seus na dependência da outra. Nesse caso, para evitar sonegação, o artigo 31 prevê uma retenção de nota fiscal no valor de 11%. O artigo 31 não é uma contribuição previdenciária, é só uma retenção na nota a ser repassada à Previdência para garantir que no futuro haja o pagamento da contribuição previdenciária. De modo que, mensalmente, o hospital vai ter que pagar uma nota lá para a empresa, vai ter que pagar uma remuneração mensal em razão daqueles 10 empregados. E aí vamos supor que esse hospital pague por mês R$10.000. E aí vai ter que descontar 11% de R$10.000, que dá R$1.100. E repassar até o dia 20 para a Previdência Social do mês subsequente, ou primeiro dia útil anterior, se não tiver expediente bancário, em nome, aqueles 11% serão depositados na Previdência, em nome da empresa de cessão de mão de obra. E o que vai acontecer? Quando a empresa de cessão de mão de obra tiver que pagar a sua contribuição previdenciária patronal, a contribuição de 20% mais o SAT, ela já vai ter um crédito de R$1.100 lá na Previdência. E aí vai fazer o chamado encontro de contas, vai fazer a compensação. Vamos supor que a empresa deva R$2.000, já tem 1.100, aí ela só complementa colocando R$900. Nesse sentido, vamos conferir o artigo 31 da Lei de Custeio. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 do mês subsequente ao da emissão da nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente bancário naquele dia, observado o artigo 33, parágrafo 5º, que é o artigo 33, parágrafo 5º, trata daquela presunção absoluta de recolhimento. De modo que se o hospital não descontar os 11% e repassar para a Previdência, pagar a nota cheia para a empresa de cessão de mão de obra, o hospital não é louco de fazer isso, porque ele vai ser cobrado pela Receita Federal por esses 11%, porque vai se presumir o recolhimento e o hospital vai ser cobrado pelo não recolhimento dos 11%. Ok? Bom, e aí vai ser feito encontro de contas. A empresa de cessão de mão de obra, quando for pagar a contribuição previdenciária mensal, vai ter aquele crédito de 11%. E aí compensa, se sobrar algum dinheiro, normalmente não sobra, né? Aí tem a devolução, caso haja algum crédito sobrando, pode pedir para devolver aquela contribuição previdenciária lá que sobrou. Bom, esse artigo 31, como ele não trata do recolhimento de uma contribuição previdenciária, ele já foi confirmado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo disse que esse artigo 31 está de acordo com a Constituição. Vamos ver aqui na tela? No dia 1º de agosto de 2011, a Suprema Corte confirmou a validade do artigo 31 da Lei 8.212, no julgamento do recurso extraordinário 603191, noticiado informativo 634. Contribuição previdenciária de prestadoras de serviço. É constitucional a retenção de 11%
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços por parte das empresas tomadoras de serviços a título de contribuição previdenciária. Ao reafirmar esse entendimento, o plenário, por maioria, desproveu o recurso extraordinário em que se pretendia a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 31 da Lei 8.212. Então, esse artigo está de acordo com a Constituição Federal, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Mas aqui a gente precisa trazer uma súmula do STJ a respeito, a súmula 425. Surgiu uma tese no STJ que foi a seguinte: quando a empresa que prestar serviços de cessão de mão de obra for uma micro ou pequena empresa e que trabalhe com super simples, o artigo 31 não tem aplicação porque é incompatível com o regime do super simples. Isso porque a empresa que é do super simples, sendo uma micro ou pequena empresa, ela paga muito pouco tributo. E tirar 11% da nota dela seria demais. E aí a tese que foi acolhida pelo STJ na súmula 425 diz que esse artigo 31 ele não se aplica quando a empresa especializada em cessão de mão de obra for uma micro ou pequena empresa do super simples. Nesse sentido, vamos ver aqui na tela, súmula 425 do STJ. A retenção da contribuição para a Seguridade Social pelo tomador do serviço não se aplica às empresas optantes pelo simples. Ok, pessoal? Bom, o nosso último assunto hoje vai ser a responsabilidade solidária. Nós, inclusive, já estamos perto de finalizar o estudo das contribuições previdenciárias do custeio da Previdência Social. A gente vai, a nossa próxima aula, o nosso próximo 7º encontro, a gente vai, na primeira parte, fechar o estudo do custeio da Previdência Social e, finalmente, nós vamos entrar no estudo do plano de benefícios e de serviço da Previdência Social, que é a parte que mais vai pesar na prova de vocês. Bom, responsabilidade solidária, com o objetivo de ampliar as chances de arrecadar as contribuições para a Seguridade Social como um todo. O nosso foco é a contribuição previdenciária, que é uma espécie de contribuição destinada ao custeio da Seguridade Social. Existem hipóteses em que o legislador coloca pessoas ligadas ao fato gerador de um tributo como responsáveis solidárias pelo pagamento. Se você tem 3 pessoas que respondem solidariamente pelo pagamento de uma contribuição previdenciária, qualquer uma delas pode ser cobrada pelo todo. Na responsabilidade solidária, os devedores irresponsáveis, qualquer um deles pode ser cobrado pelo valor total da dívida. E antes de a gente estudar esses casos que nós temos em vigor, existia um caso que caía em prova, a resposta era certa, mas hoje a resposta é errada, porque esse caso ele foi revogado em 2009. Era o artigo 13 da Lei 8620 de 93. O artigo 13 da Lei 8620 de 1993 dizia que o titular de firma individual e o sócio de uma empresa organizada sob a forma de sociedade por cotas de responsabilidade limitada respondia solidariamente pelas dívidas da empresa perante a Seguridade Social. Esta era a redação do artigo 13 da Lei 8620 de 93. Só que o Superior Tribunal de Justiça já vinha negando a aplicação a esse dispositivo. Um dos fundamentos é que o tema responsabilidade tributária deveria ser veiculado por lei complementar, conforme determina o artigo 146 da Constituição, e a Lei 8620 de 93 é lei ordinária. E aí, diante do afastamento do STJ, que não estava aplicando esse caso de solidariedade, em 2009, a Lei 11.941, uma lei que trouxe reforma na parte de custeio, essa lei revogou essa hipótese. De lá para cá, o titular da firma individual e o sócio de uma pessoa jurídica limitada, né, organizada sob a forma de cotas por responsabilidade limitada, não mais responde solidariamente pelas dívidas da empresa perante a Seguridade Social. E após a revogação, julgando um caso concreto, um recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o artigo 13 da Lei 8620. Por isso que a gente vai trazer esse caso aqui, vamos ver na tela. Foi no dia 3 de novembro de 2010, no julgamento do recurso extraordinário 562-276.
Informativo 607. Responsabilidade de sócios cotistas por débitos contraídos junto à Seguridade Social. É inconstitucional o artigo 13 da Lei 8620 de 93, na parte em que estabeleceu que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada respondem solidariamente com seus bens pessoais pelos débitos junto à Seguridade Social. Essa é a conclusão do plenário ao manter acórdão que declarar inconstitucional o referido dispositivo por ofensa ao artigo 146, inciso 3, letra B de bola da Constituição. Entende o Supremo que, por força desse artigo da Constituição, tinha que ser por lei complementar. E esse caso foi revogado, está morto e enterrado se cair na prova. Titular de firma individual e sócio de limitada responde solidariamente perante as dívidas da Seguridade Social. A alternativa é falsa. Mas detalhe, os outros casos que nós temos ainda que estão em vigor não são tratados por lei complementar. A maioria deles está aqui na Lei 8212, que é lei ordinária. E aí, esse mesmo fundamento que o Supremo utilizou para declarar inválido o artigo 13 da Lei 8620 pode ser utilizados aqui para a Lei 8212, mas ainda não temos julgamento Supremo, e aí nós vamos ver esses casos que existem de solidariedade. O primeiro deles, que é o mais cobrado em prova, é a chamada construção civil, área que eu já falei aqui, que tem grande sonegação de contribuição previdenciária. O dono de uma obra, proprietário, o construtor, o incorporador, o condômino, quando contrata uma empresa para fazer a obra, ou uma reforma ou um acréscimo, contrata uma empresa para fazer determinada obra, o chamado construtor. Nesse caso, o dono da obra, o proprietário incorporador, responde solidariamente com as dívidas previdenciárias daquele construtor. Porque o construtor vai ter um monte de empregado. Normalmente, construção civil tem sonegação. E aí, se o construtor não pagar as contribuições previdenciárias, e isso ocorre muito, o dono da obra, o proprietário, o condômino, o incorporador, responde solidariamente por aquelas dívidas de contribuições previdenciárias por aquele período e dos trabalhadores que trabalharam naquela obra. É uma forma de colocar o dono da obra, o proprietário, o construtor, o incorporador, como fiscal da empresa contratada pela obra, como fiscal do construtor. Inclusive, o dono da obra ele só paga a fatura, pelo menos em tese, quando o construtor mostrar que pagou as contribuições previdenciárias. Inclusive, é direito do proprietário, dono da obra, incorporador, condômino, somente pagar a empresa de construção civil quando ela provar que pagou as contribuições previdenciárias daqueles trabalhadores ali. E aí tem gente que não olha isso e se dá mal. Uma amiga minha aqui de Salvador contratou uma empresa para fazer uma reforma na casa dela, pagou a empresa e achou que tinha resolvido a situação. A empresa não pagou as contribuições previdenciárias daqueles trabalhadores do período, a empresa desapareceu no mundo e ela é responsável solidária porque era proprietária daquela área, daquela casa. E ela foi executada e teve que pagar, a Receita Federal do Brasil teve que pagar a Fazenda Nacional. Ok? Esse primeiro caso, que é o mais importante em prova, ele está dentro do artigo 30, inciso 6 da Lei de Custeio. Vamos ver aqui na tela. O proprietário, o incorporador definido na Lei 4591 de 64, que é a Lei de Condomínios, o dono da obra ou condômino, da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor e estes com a subempreiteira, perante o cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida para a garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando em qualquer hipótese o benefício de ordem. A minha amiga foi executada, ela tem direito regressivo contra a empresa, mas a empresa sumiu no mundo. A minha amiga deveria ter feito o quê? Ter exercido o direito de retenção, ter checado o não recolhimento e ter dito para a empresa de construção: enquanto você não pagar as contribuições previdenciárias dos trabalhadores aqui da obra, eu não pago a você o valor da reforma. E aí essa parte final, não se aplicando em qualquer hipótese o benefício de ordem. O que significa dizer? A minha amiga não podia dizer: execute primeiro a empresa para depois me executar na justiça, porque aqui é uma solidariedade. Qualquer um dos dois responde totalmente pela dívida.
Então aqui o proprietário de obra que contrata uma empresa para fazer uma obra tem que ter toda essa cautela, porque é uma área que é muito perigosa. Ok, pessoal? Esse é o primeiro caso de responsabilidade solidária e as demais hipóteses nós vamos ver na nossa próxima aula. Como eu falei para vocês, na nossa próxima aula, na primeira parte, nós vamos fechar o estudo do plano de custeio da Previdência Social. E na segunda metade, nós já ingressaremos naquela parte que é mais importante. Essa que nós vimos vai gerar várias questões, mas a segunda parte vai gerar um número igual ou maior de questões, que é a parte de benefícios e de serviços previdenciários. Tudo que nós estudamos aqui está dentro do capítulo de contribuições previdenciárias para vocês fazerem o estudo doutrinário e a revisão pelos artigos da Lei 8.212. Ok? Um abraço. Então, na próxima aula, vamos seguir com as demais hipóteses de responsabilidade solidária no âmbito aqui das contribuições para a Seguridade Social.